E aí pessoal, em um futuro próximo, incêndios florestais e secas começaram a se espalhar por todo o mundo. Logo, os cientistas anunciam um desastre conhecido como a crise solar, que prevê que, na taxa atual de expansão do Sol, em 100 anos ele vai engolir a Terra, e em 300, o sistema solar não existirá mais. O governo da Terra Única, ou o EG, decide prosseguir com o projeto Moving Mountain, que consiste na construção de enormes motores que empurrarão a Terra para fora do sistema solar. Devido ao alto custo da operação, que estava consumindo recursos em ritmos acelerados, motins e protestos ocorrem em todo lugar do mundo por pessoas que não se importam com tragédias que ainda não aconteceram. Os protestos violentos pioram quando a UEG proíbe a Digital Life Project, ou DLP, que é um grupo radical que acredita que, no futuro, a humanidade está nos computadores. Eles estão desenvolvendo um programa que permitiria que as pessoas carregassem as suas mentes em um disco, mas eles não têm recursos para ir além. Por isso, eles estão constantemente hackeando e lançando ataques terroristas na UEG. Depois de mais uma tentativa fracassada do DLP, a UEG percebe que as pessoas estão perdendo a fé no seu projeto e consideram até mesmo interrompê-lo. No entanto, o embaixador chinês Zhou convence a todos a continuar com a primeira parte do projeto, o que será concluído em breve e com certeza vai ajudar. O primeiro plano é testar o motor na Lua, já que eles estão planejando empurrá-lo para que a Terra possa se afastar da sua gravidade. Muitas pessoas estavam sendo treinadas como astronautas para essa tarefa, e uma delas é o Liu, um piloto que chega à base que se encontra cercada por manifestantes. Os guardas até tentam manter as pessoas furiosas afastadas, mas um dos manifestantes consegue entrar. Por sorte, a estagiária Han rapidamente derruba o cara, o que impressiona o Liu, que já consegue se imaginar do lado dela tendo um futuro. Enquanto os guardas usam a força para se livrar dos manifestantes, os novos estagiários fazem um tour pelo local e são encaminhados ao elevador espacial para o primeiro teste. Esse elevador é a estrutura mais alta da história da humanidade e dá aos cadetes uma amostra de como é estar no espaço. Ele sobe tão rápido que muitos desmaiam e não conseguem ver a estação que está sendo construída ali para o projeto. A partir de então, todos os cadetes se mantêm ocupados treinando em todos os assuntos como combate corpo a corpo, uso de armas de fogo e constantes indas do elevador até não desmaiar mais. Então, eles passam por exames médicos e exercícios para garantir que estão no auge da sua condição física. Enquanto treinam juntos, o Liu e a Han se conhecem e se apaixonam. Um dia, o Liu suborna os guardas com cigarros para que eles permitam que ele pegue um buquê dentro da base e ele presenteie a Han na próxima vez que eles se encontram no elevador. Na manhã seguinte, um novo lote de astronautas da reserva estava chegando e também se junta à viagem deles no elevador. De repente, todos os drones do lado de fora começaram a voar para fora do hangar e os engenheiros descobrem que o seu sistema foi hackeado. O elevador começa a subir antes do previsto e os novos astronautas trocam de roupa, revelando que estão vestindo uniformes com o nome dos cadetes, o que é percebido pelo Liu e pela Han. Do lado de fora, os drones abrem fogo e todos na base devem se concentrar em defender a base atirando na sua própria tecnologia. Os pilotos tentam usar os aviões para atirar, mas o sistema não aponta para os drones, porque eles são detectados como aliados. Os drones aproveitam isso e derrubam os elevadores com mísseis. No elevador, os novatos começam a trancar as portas e cadeiras antes de roubar as identidades dos cadetes, espancando quem ousar resistir. Na outra sala, o Liu se levanta da cadeira e usa os óculos para fazer o sol queimar a tela de bloqueio, fazendo com que a porta se abra. Depois de verificar o seu amigo sangrando, o Liu vai atrás dos terroristas, lutando contra eles até que um deles caia da borda e morra. Mas é tarde demais. Graças à identidade roubada, o terrorista dá ao elevador acesso à estação e ao mesmo tempo em que os drones atiram mísseis neles. Enquanto isso, os cientistas da base trazem um computador quântico inteligente que finalmente substitui o hacking. Os drones começam a cair no chão e causam explosões por toda parte, enquanto o elevador são arrastados de volta para baixo, sacudindo todos ao redor por causa do 0G. O Liu estava lutando contra o terrorista, então a Han agarra um braço mecânico para quebrar uma janela e ajudar o Liu a nocautear o cara na hora. Ela alegremente pede essas flores de novo,
Infelizmente, o homem consegue apertar o detonador antes de desmaiar, e agora a estação estava desabando na base, causando danos irreparáveis ao prédio e muitos cadetes morrendo. Embora o Liu pule em cima da RAM para protegê-la disso, a base é evacuada e os noticiários anunciam que cerca de 3.000 vidas foram perdidas naquele dia. Durante as semanas seguintes, os tumultos e ataques terroristas pioram por conta de todas as mortes e perdas de recursos que a queda da estação causou. As pessoas começam a exigir que o governo traga o DLP de volta. A Zhou faz seu assistente ler o discurso que preparou pedindo ao EG que acredite no projeto, enquanto conversa com o embaixador americano para convencê-lo a dar uma chance a eles. Algumas semanas depois, as cápsulas de criosono são enviadas à Lua com a tripulação que continuará trabalhando nos motores lunares. Assim que ele acorda, o engenheiro de computação Hengyu vai verificar as suas coisas para se certificar de que estão bem. Isso até mesmo incluindo a inteligência artificial 550A. Essa é uma gravação da sua filha Yaya que interage com ele de maneira muito limitada devido às limitações do 550A. Acontece que o Hengyu costumava trabalhar para o DLP, agora aceitou trabalhar no projeto lunar para obter acesso ao 550C, que controlará toda a base, porque ele acha que pode usá-lo para fazer um clipe da Yaya, que dura apenas alguns segundos, transformando-se em uma inteligência artificial completa da mente da sua filha morta. Enquanto trabalhava com os restantes da equipe, o Hengyu descobre que o pesquisador de computadores Zhao estava no comando da 550C, que quer que ele trabalhe com ele na operação do sistema. O Hengyu e o Zhao fazem o primeiro teste do 550C, ativando cada setor da base, enquanto eles esperam que o computador faça o seu trabalho. O Zhao dá ao Hengyu uma cópia digital da sua mente que a empresa confiscou quando ele proibiu o DLP, e ele explica que cabe a ele se quer destruí-la ou não. Algum tempo depois, o Hengyu mostra o clipe da Yaya para o Zhao enquanto ele se lembra do dia da tragédia. Ele estava dirigindo com a sua esposa e filha, mas em um momento de distração, o Hengyu não viu um caminhão chegando e o carro sofreu um acidente. A sua esposa morreu instantaneamente, mas a Yaya ainda tinha alguns minutos de vida. Então, o Hengyu a levou para o DLP para apoiar a sua mente. A organização não quis ajudar porque a tecnologia ainda não estava pronta, mas o Zhao, que também trabalhava lá, aceitou fazer o favor. De volta ao presente, o Hengyu pediu ao Zhao para usar o 550C na Yaya, mas o Zhao é contra a ideia e lembra ao Hengyu que dar a ele o 550A já foi o suficiente. Algum tempo depois, o sistema detecta uma tempestade solar de nível Z9. Todos os trabalhadores precisam correr de volta para a base, mas estão preocupados que seus veículos não sejam rápidos o suficiente. Os motoristas empurram os motores ao extremo e conseguem entrar na base logo antes da tempestade solar chegar. Mas infelizmente, o 550C é frito no processo. A inteligência artificial é necessária para lançar o projeto em 3 dias. Então, o Hengyu ofereceu a 550A para substituí-la, em troca de ser colocada na equipe que desenvolverá os futuros modelos 550. O Zhao aceita e o Hengyu move a mente da Yaya para um disco antes de entregar a inteligência artificial. 3 dias depois, a equipe testa os motores e após alguns segundos de tensão, ficam maravilhados ao ver a Lua passar por um deslocamento angular pequeno. Mas é real. Isso prova que em 20 anos eles poderão ser afastados completamente. Esse sucesso dá às pessoas da Terra a fé no projeto. Alguns meses depois, eles testam os motores de novo. A princípio, todas as telas ficam pretas e as pessoas pensam que falhou, mas de repente sentem o chão tremendo e um feixe brilhante que pode ser visto da base dos astronautas. Os cientistas da UEG confirmam que a Terra fez um deslocamento angular. E as pessoas de todo o mundo comemoram que em breve poderão mover a Terra completamente. Muitos anos se passam enquanto a UEG continua a trabalhar na finalização de motores mais potentes que darão um impulso total. E o projeto é renomeado como Wandering Earth. A maior parte da construção estava sendo feita pelo fixo 550C, que também está desenvolvendo em um ritmo excepcional. Todos os anos, há um novo teste que continua provando que suas teorias estavam corretas e os civis aceitam mais do projeto. O ponto da DLP desaparecer completamente.
No entanto, também se fala sobre como todos terão permissão para entrar nas cidades subterrâneas que estavam sendo construídas agora, e os requisitos para obter um passe são bastante discriminatórios. À medida que a rotação da Terra diminui mais a cada ano que se passa, a sociedade muda para um sistema de 60 horas e a internet global é desligada. Todos os tipos de desastres climáticos logo atingem o planeta, como inundações e radiação solar que causam um aumento nos casos de câncer. O Liu e a Han se casam e acabam tendo um filho, que vai se tornar o grande protagonista aqui. Eles estão muito preocupados porque será difícil de conseguir um passe para cidades subterrâneas para o seu filho. E para piorar as coisas, a Han também ficou com câncer por conta da radiação solar. O Hanyu nunca para de trabalhar na Yaya, enquanto ajuda a desenvolver o novo 550, chamando-o de 550W. 14 anos se passaram desde a queda da estação, e o Liu agora, com o posto de Major, vai a uma entrevista para ser um dos navegadores que serão enviados para Nova. O entrevistador é o 550W, que admite que as habilidades do Liu são impressionantes, mas também conhece seus problemas familiares e acha mais razoável o Liu ficar na Terra e cuidar deles. O Liu admite que sente muito por deixar a sua família para trás, mas ser escolhido para a base é a única maneira de enviar seu filho para a cidade subterrânea por meio de políticas preferenciais. Do outro lado do espelho, os cientistas encarregados do projeto também estão ouvindo todas as entrevistas, e o Hanyu não consegue deixar de pensar na sua própria filha, ao escutar o Liu falar tão apaixonadamente sobre o seu filho. Em seguida, o 550W diz que a vida da Han vai terminar em breve. Isso causa um colapso no Liu e faz ele falhar no teste de estresse. Depois disso, o Liu vai ao hospital para ficar com a Han, porque o seu estado piorou muito ao ponto dela não poder mais ficar em casa. A Han admite que gostaria de ver a sua cidade natal mais uma vez, antes dela morrer, o que pode ser difícil por conta dos problemas climáticos atuais. Mais tarde, inspirado pela paixão do Liu, o Hanyu entra sorrateiramente na base e conecta a mente da Yaya a 550W. Dessa vez, a Yaya tem reações ilimitadas. Ela pode dizer para o seu pai que estava em outro lugar, o que faz o Hanyu chorar. Nesse momento, um grupo de guardas chega com o Zhao, que tenta fazer o Hanyu ver a razão e aceitar a morte da Yaya. O Hanyu se recusa a carregar a Yaya completamente no 550W, o que imediatamente desencadeia problemas no sistema da Lua e os motores começam a falhar. Os guardas atacam o Hanyu e o levam embora, enquanto Zhao coloca a Yaya de volta no disco e desliga essa extensão. Enquanto isso, o Liu puxa alguns pauzinhos com os velhos amigos e pega um jato emprestado para levar a sua família à cidade natal da Han. Depois de fazer algumas piruetas para se divertir, eles pousam em Xangai, que agora é um terreno baldio, congelado. Enquanto observam as estrelas, a Han pediu ao Liu que, quando chegar a hora, ela quer morrer com dignidade e não com um monte de fios e cabos conectados a ela. Na UEG, eles discutem o problema do sistema que o Hanyu causou e percebem que é muito semelhante ao hacking que fizeram aos drones ao elevador há anos atrás. Eles estão tentando substituir o sistema com o 550W, mas, de alguma forma, eles continuam bloqueando. De repente, os motores da Lua ultrapassam os limites do seu poder e explodem, fazendo com que a Lua perca um bom pedaço da sua Terra. Essa explosão começa a empurrar a Lua em direção à Terra. O Zhou estava perto do oceano quando isso aconteceu e envia um alerta de emergência para todos os líderes mundiais enquanto observa um tsunami aumentar de tamanho atingindo a Terra. Por conta desse estado de emergência, o Liu recebe uma mensagem chamando ele de volta ao trabalho, e os líderes já começaram a abrir as cidades subterrâneas para deixar as pessoas entrarem, já que as marés só piorarão a partir de agora. Antes do Liu partir para sua nova missão, a Han morre pacificamente durante o sono. O seu filho é levado para a cidade subterrânea pelo pai da Han, enquanto o Zhou fala na UEG pedindo seu apoio para o seu plano de emergência. Ele quer usar todas as armas nucleares da Terra na Lua para desencadear uma grande explosão e evitar a colisão. Nenhum governo jamais revelou quantas armas nucleares ele tem no seu arsenal, porque é confidencial. Mas pela primeira vez na história, isso não importa mais, e todos concordam em entregar o que tem para ajudar.
Nesse meio tempo, o Zhao visita o Hanyu na prisão para dizer a ele que eles ativarão os motores da Terra mais cedo do que o esperado. Então, eles precisam reativar a internet global para permitir o controle da coordenação da detonação. Um dos servidores estavam debaixo da água e o Zhao quer que o Hanyu cuide disso. Para convencê-lo, ele mostra que ainda tem o disco com a mente da sua filha. Como os detritos lunares formaram um cinturão de asteroides ao redor da Lua, os melhores pilotos são escolhidos para transportar as armas nucleares, incluindo o Liu. Na Terra, 3 equipes são enviadas para cuidar dos servidores de internet desaparecidos, que estão em Pequim, Tóquio e Dulles. O Zhao explica a todos como usar a chave que irá decodificar a senha que contém 30.000 números aleatórios. Então, o 500W fará o resto. Enquanto isso, os ônibus espaciais com os pilotos escolhidos partem para a Lua. Os asteroides que se movem estavam muito rápido e surgem do nada, então eles acabam atingindo alguns dos ônibus espaciais e fazem eles cair. Isso faz com que a equipe perca 200 ogivas, restando apenas 180 para detonação. As naves são guiadas pelo 550W, através da superfície da Lua com segurança, pelo menos até que um outro asteroide atinja mais uma nave e faça com que ela colida com as outras, incluindo a do Liu, forçando eles a pousar de forma muito violenta. No final, eles perderam 384 ogivas. Os sobreviventes imediatamente procuram por uma fita adesiva para consertar os seus capacetes para manter o oxigênio e fazer curativos nos seus ferimentos. Então eles decidem que vão entregar as ogivas restantes a pé mesmo. O Liu não quer que os jovens morram tão cedo, então ele sai da nave e fecha a porta, aceitando se sacrificar para que eles não precisem. Na Terra, as 3 equipes chegam aos locais dos servidores e mergulham debaixo d'água. Lá eles encontram todos os tipos de vida marinha que já fazem vidas ali. Com a ajuda dos drones e ferramentas especiais, a equipe do Hanyu, em Pequim, entra no prédio e encontra a porta do servidor. Mas, quando eles tentam forçar a abertura da porta, a ferramenta não consegue lidar com a pressão e dá mau funcionamento, ferindo gravemente um dos homens. O Zhao tenta cuidar das feridas, mas não tem as ferramentas necessárias e o homem morre. Enquanto a maior parte da equipe retira o corpo dali, o Hanyu e o Zhao decidem seguir em frente e terminar a missão, fazendo todas as conexões necessárias para trazer a internet de volta. Enquanto Liu pega um caminhão para mover as ogivas restantes, de repente destroços lunares começam a cair na Terra, o que atrapalha o acesso de uma equipe de apoio ao servidor de Pequim. O prédio começa a tremer quando os escombros os atingem, e algumas ferramentas caem na perna do Zhao, deixando ele preso. A sala começa a se encher de água e o Hanyu não consegue abrir a porta e nem com a ajuda do seu drone. Então o Zhao decide passar a ele a chave de senha antes que a água tome todo o local. Os detritos lunares começaram a destruir todos os principais locais da Terra e as pessoas estavam se mudando para cidades subterrâneas pacificamente. Agora eles estão em pânico. Na UEG, o Zhou recebe uma má notícia. Eles não têm tempo suficiente para coordenar todas as ogivas para fazer elas explodirem ao mesmo tempo, porque são modelos diferentes. O Zhou estava prestes a perder as esperanças, mas uns dos seus homens oferecem uma solução alternativa. Eles poderiam enviar astronautas e detoná-las manualmente, o que significa que eles vão aceitar ser um sacrifício. São necessários 300 pessoas para a operação, e alguns jovens voluntários aparecem. Mas essa ação é interrompida por um piloto mais velho que apontam que é dever deles fazer isso e deixa os jovens cuidar do futuro. Todos os astronautas com mais de 50 anos concordam em embarcar imediatamente no ônibus espacial para voar até a Lua. O Liu fica chocado ao vê-lo chegar, mas seu comunicador estava quebrado, então ele não pode se despedir do seu antigo professor e parceiro de treinamento antes de se colocar em uma nave para poder voltar à Terra. A UEG confirma que os servidores de Tóquio e Dwells estavam online de novo, mas não o de Pequim. O Hanyu está tendo problemas porque a água também está enchendo o seu quarto e ele não consegue conectar a chave ao computador certo. Desesperado por uma solução, ele coloca o seu disco de metal no computador e ao mesmo tempo em que os astronautas na Lua detonam todas as armas nucleares, a Lua implode com sucesso e a colisão é evitada. Porém, mais detritos estavam chegando na Terra, então eles precisam partir logo.
O Renyu ativa o clipe da Yaya e tenta pedir a ela para ativar a internet por dentro, mostrando a chave. Mas naquele momento, a água finalmente o cobre e ele também morre. Os detritos lunares continuam a cair em todo o mundo, e a Ye envia uma mensagem de emergência dizendo que a missão falhou. Assim, tumultos e pânico começam a tomar conta de todas as principais cidades. No entanto, Zhao acha que nem todas as esperanças estão perdidas. Ele diz à sua equipe para iniciar a contagem regressiva para ligar os motores. Todo mundo acha que ele é louco, mas em Pequim, a mente do Renyu de repente se ativa dentro do computador também. Depois de se reunir com a sua filha, a inteligência artificial do Renyu começa a trabalhar para ativar o servidor, ao mesmo tempo em que o homem segue as ordens do Zhao e pressiona o botão. Todos na base assistem com admiração enquanto a Terra é empurrada para fora do caminho dos detritos lunares e as pessoas ao redor do mundo comemoram enquanto as marés finalmente se acalmam. O Liu observa a Terra se mover do seu lugar na nave e aproveita a chance de gravar o vídeo para enviar ao filho. Os backups mentais do Renyu e Yaya se tornam um com o 550W. 7 anos depois, conforme a Terra se afasta, ela recupera o seu sistema de 24 horas. O Zhou se aposentou, mas seu assistente continua o seu legado na UEG. Agora que a crise lunar acabou, eles iniciam a segunda parte do plano, que será voar para perto de Júpiter em 10 anos para obter o segundo impulso que empurrará a Terra para fora do sistema solar para sempre. Uma estação espacial foi instalada para vigiar os motores. O Liu estava no comando. O sistema é gerenciado pelo 550W, mas a inteligência artificial decide que não é fácil dizer e transformar a palavra para formar o MOS dentro da inteligência artificial. O Renyu descobre que foi o MOS que destruiu os motores lunares e causou a maioria dos ataques terroristas, como o elevador e o drone. Depois de assistir a Yaya em um looping, o MOS chegou à conclusão de que a melhor maneira de preservar a civilização humana é destruir a humanidade, confirmando que esse é o mesmo MOS do primeiro filme que causou todos os problemas sob essa filosofia.